As condições orográficas da Ilha da Madeira, desde sempre, condicionaram de uma forma significativa o desenvolvimento físico e económico da atividade agrícola e agropecuária. Como resultado de uma forte intervenção humana, a Ilha da Madeira apresenta uma paisagem edificada, caracterizada pelos socalcos, poios. Estas infraestruturas são monumentos erigidos por gerações sucessivas, caracterizando-se não só pelo grande valor patrimonial, mas também ambiental e ecológico, conjugado com uma cultura e modo de vida próprios que se inserem numa paisagem única e com identidade. A manutenção do que é específico e distinto na paisagem rural na Ilha da Madeira está em grande parte assente na atividade agrícola e constitui uma das externalidades associadas à agricultura com importantes reflexos no desenvolvimento regional. De facto, a paisagem sustenta o principal impulsionador da economia local, o turismo, sendo fundamental para o desenvolvimento e, consequentemente, para a qualidade de vida da população. No que respeita à Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, a preservação destes exemplares da arquitetura rural madeirense ancestral, que caracteriza e diferencia indelevelmente a agricultura de muitas áreas da Ilha da Madeira, sempre lhe mereceu a maior atenção, sendo certo que esta observa essencialmente o que lhe teve na origem, a realização da atividade agrícola. Assim, têm sido desenvolvidas e implementadas políticas que têm por objetivo essencial apoiar os atuais agricultores no exercício das suas atividades, assegurando-lhes um rendimento que considerem satisfatório, como disponibilizar condições que favorecem a atração de novos empreendedores para o setor, estimulando desta forma que a agricultura prossiga pelas gerações futuras, dando continuidade à história laboriosa de um povo que, durante anos e anos, contribui com a sua inteligência, trabalho, esforço, domesticando o relevo e a falta de solo para a sua construção. Nestas políticas, necessariamente, têm uma grande importância os incentivos financeiros à agricultura e ao desenvolvimento rural, agregadas no POSEI, medidas de apoio às produções locais, apoio ao rendimento, e no Programa 2020, apoios ao investimento e também ao rendimento, no particular através das medidas designadas por agroambientais. Estas linhas de subsidiação da União Europeia e da Região Autónoma da Madeira, recorde-se que o orçamento da região de 2021 vai contribuir com 12,3% e no período de 2008, já no período de 2008-2017, os subsídios à produção representaram, em média, 25% do rendimento empresarial líquido. No que, em particular, respeita aos apoios, em 1994, no quadro das medidas de acompanhamento da reforma da PAC de 1992, onde se previa a criação de medidas agroambientais, a região autónoma da Madeira apresentou a financiamento uma medida designada manutenção de muros de suporte de terras e, assim, existe há um quarto de século um apoio específico destinado a conservar as características fundamentais da paisagem tradicional da Ilha da Madeira, constituída por poios de pequena dimensão, consolidados por muros de suporte de terras em pedra aparelhada, argamassa ou não, ou pedra solta, o qual tem como grande objetivo a manutenção das formas tradicionais de consolidação dos mesmos. Desde 1994, esta medida tem estado presente em todos os programas de apoio ao setor criados pelo Governo Regional. Medidas de apoio, medidas de acompanhamento da PAC, 94-99. Plano de Desenvolvimento Rural, Madeira, 2000-2007. Programa 2007-2013 e Programa 2020. Os compromissos a serem assumidos por um período de 5 anos pelos beneficiários na vigência dos diversos programas não têm sofrido grandes alterações. Manter as culturas em bom estado sanitário, realizando os tratamentos tecnicamente adequados, recuperado no prazo de 2 anos, após a candidatura, os muros que eventualmente se encontrem muito deteriorados. Manter os muros de suporte e escadas em boas condições de conservação,
não utilizar herbicidas no controle de infestantes nos muros, se possuírem muros ou parte de muros de suporte de terras em betão, disfarçá-los através de plantação de sebes vivas e ou plantas trepadoras. Contudo, os beneficiários devem cumprir na sua exploração agrícola os requisitos legais de gestão e as boas condições agrícolas. Podem beneficiar desta ajuda os agricultores que candidatem uma área mínima de superfície agrícola de 0,1 hectares, armada em socalcos, consolidados por muros de suporte de terras, com uma altura mínima de 1 metro, em pedra aparelhada ou pedra solta, com patamar de largura média a 40 metros e não terem mais de 15% da extensão total dos muros da parcela complementados em metal. Se os compromissos a assumir e as condições de acesso se mantiveram estáveis ao longo dos vários instrumentos de programação, o mesmo não se verificou com os níveis de apoio. No quadro das medidas de acompanhamento da PAC, o valor médio de ajuda era de 302 euros hectare. No Plano de Desenvolvimento Rural Madeira, o valor da ajuda foi inicialmente fixado em 450 euros hectare, passando depois para os 600 euros hectare. No Programa 2007-2013, o valor da ajuda foi fixado em 650 euros hectare e no Programa 2020, ação 10.1.1, manutenção de muros de suporte de terras, a ajuda passou para os 900 euros hectare. O Programa 2020 tem várias submedidas e ações no âmbito das quais é possível o investimento na intervenção em muros de pedra, a saber, a submedida 4.1 do programa, apoio a investimentos em explorações agrícolas, prevê, entre outros, investimentos, trabalhos de preparação das parcelas para o início ou a prossecução da atividade agrícola nas mesmas, nomeadamente trabalhos de limpeza de infestantes, movimentações de terras e a intervenção em muros de suporte de terras, entre os quais os muros de pedra aparelhada, sendo a taxa de subsídio de 60 a 75% sobre a despesa elegível. Ainda a ação 4.4.1, construção e intervenção em muros, incorporando pedra à vista, apoio à construção e à reparação de muros de pedra aparelhada, argamassada ou não, bem como o revestimento de muros em betão com pedra aparelhada, com uma taxa de subsídio de 95% para os agricultores. E ainda a submedida 5.2, apoio a investimentos destinados à recuperação de terras agrícolas e ao restabelecimento do potencial de produção agrícola afetado por catástrofes naturais, fenómenos climáticos adversos e acontecimentos catastróficos, também apoia, no âmbito do restabelecimento do potencial produtivo agrícola, afetado por eventos catastróficos. Exemplos, os incêndios de 2016, as intempéries de fevereiro e março de 2018 e as intempéries de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. A intervenção em muros de suporte de terras, incluindo os muros de pedra aparelhada, com uma taxa de 100%. Isto é verdadeiramente dar a devida atenção às necessidades dos nossos agricultores e apoiá-los em conformidade. Assim, não se percebe as razões para este projeto de resolução. Muito obrigado.